redação da Jovem Pan News, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu reduzir a taxa básica de juros para 13,25%. Este é o primeiro corte da Selic em 3 anos. A decisão acontece após semanas marcadas por revisões para baixo para a inflação e em meio às críticas persistentes do presidente Lula e também de integrantes do governo federal. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade em Brasília. Zé, primeiro corte da taxa de juros em 3 anos. A última tinha acontecido em agosto de 2020. Bom, Banco Central, Copom, Roberto Campos Neto foram muito criticados pelo presidente Lula, por integrantes do governo federal, por conta daquelas manutenções em 13,75%. Dizia Lula que não se justificava, que a condição já permitia que o Copom reduzisse a taxa Selic. Como avaliou a postura do Banco Central até aqui e esse anúncio de hoje? Redução de 0,5 ponto percentual, Zé. Pois é, olha, as atas dessas reuniões do Copom já vinham indicando aí essa possibilidade real de corte de juros, né? Roberto Campos Neto é criticado pelo presidente Lula, é criticado por ministros do governo e elogiado por autoridades monetárias do mundo inteiro. Quando ele pressentiu a dificuldade de fornecimento de equipamentos, fornecimento de peças, ele viu a possibilidade de aumento da inflação, que é uma lei natural da economia, né? No caso de um excesso de exposição, a inflação aumenta, mas reduz. Nesse caso, exatamente o contrário, porque haveria uma dificuldade de fornecimento de produtos, então os preços iriam subir. O que o Banco Central do Brasil, por ter essa possibilidade e independente do governo, fez? Aumentou a taxa de juros lá atrás, né? E foi o primeiro país a tomar essa providência e evitou um aumento substancial e talvez seria uma inflação incontrolável através exatamente de um esfriamento da economia. E tudo isso vem sendo reproduzido nas atas das reuniões do Copom. Está tudo lá. Então, agora chegou o momento. A economia já está mais fria, já existem equipamentos e produtos nas prateleiras aí para serem comprados sem a necessidade de aumentar o preço. Então, é a hora de reduzir os juros. Ainda o debate é a quantidade, veio exatamente na medida certa. Então, é um momento de reduzir juros e eu tenho ouvido isso de vários setores aqui em Brasília, do governo, de fora do governo, de que realmente chegou o momento de reduzir os juros. Os efeitos desta redução de juros só serão sentidos, né, depois, porque a economia ela é sempre assim uma engrenagem muito complexa, fácil de parar, mas muito difícil de ser colocada no mesmo ritmo. Então vem no momento certo, a economia já está fria e aí a partir de agora, com os juros menores, a quantidade de investimentos vai aumentar. Pois é, Mota, várias pessoas aqui, lembrando inclusive no nosso chat, que o Copom agora tem integrantes indicados pelo presidente Lula. Você entende que o fato de ter essas pessoas, inclusive o Galípolo, pode ter ajudado nessa negociação? Alguns estão dizendo, Campos Neto cedeu. Você lê dessa forma? Eu acho que é cedo para dizer isso, Daniel. Se existe alguém capacitado para tomar uma decisão como essa, é Roberto Campos Neto, né? Um dos melhores profissionais da área no mundo inteiro e uma pessoa de grande coragem moral, porque tem resistido a todo tipo de ataque e de investidas do pessoal do PT. Talvez uma pessoa com menos fibra já tivesse pedido o chapéu e ido embora, né? Porque tem muito a perder numa situação como essa e pouco a ganhar. Mas o Roberto Campos Neto colocou os interesses do Brasil acima do seu benefício pessoal, continua na missão. A economia é um sistema muito complexo. É muito difícil para a gente dizer se está na hora de fazer isso ou fazer aquilo, mas se alguém tem que tomar essa decisão em todo o Brasil, eu acho que essa pessoa deve ser mesmo o Roberto Campos Neto, e o Copom, né, tomou essa decisão de reduzir a taxa de juros. Ele pode sempre tomar amanhã a decisão de subir os juros de novo. O que é importante que as pessoas entendam é que o uso da taxa de juros
pelo Banco Central tem como objetivo controlar a inflação. Não há mal maior do que uma inflação fora de controle. Vamos lembrar que o Brasil já teve uma inflação de 80% ao mês, meus amigos. Os preços quase dobravam de um mês para o outro. E o Brasil passou décadas tentando controlar e resolver esse problema. A gente não pode voltar para aquela época de jeito nenhum. Pois é, Mano Ferreira, o recuo da inflação, como bem disse o Mota, certamente foi um dos fatores que acabaram contribuindo para essa decisão do Copom no dia de hoje. A gestão autônoma do Banco Central certamente ajudou nesse processo, né? Com certeza, esse é um momento de aplaudir o trabalho de Roberto Campos Neto, que tem se mostrado um técnico no comando do Banco Central e também um grande patriota, resistindo a muita pressão surreal feita pelo PT, pelo governo e pela base do PT na Câmara, na sociedade, de uma forma absolutamente populista do ponto de vista da atuação do PT. E é importante a gente contextualizar isso, porque o trabalho do Banco Central de controlar a inflação, como bem pontuou o Mota, é fundamental para a gente ter saúde na economia. O que o governo tentou fazer foi construir na narrativa um inimigo imaginário para culpar por qualquer tipo de eventual má notícia na economia. Então, o que fazem governos populistas diante da própria responsabilidade é fugir da responsabilidade, tentando apontar um inimigo, tentando dar clareza de alguém que pode ser o bode expiatório dos problemas, porque aí depois, se as coisas vão bem, o governo puxa os méritos para si, se as coisas vão mal, coloca o Judas para apanhar. É exatamente isso o que tem feito o governo com o Roberto Campos Neto, que com sua atuação corrobora o grande acerto que o Brasil teve ao avançar com a autonomia do Banco Central, que vale dizer, o PT lá atrás, na época da campanha da ex-presidente Dilma contra a Marina Silva, tratou a independência do Banco Central como se fosse uma medida para banqueiros tirarem a comida da mesa das pessoas. O que a gente vê agora na prática com o trabalho técnico de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central é que a autonomia do banco protege o bolso do brasileiro. Tá certo, é isso. Atualizando a audiência da Jovem Pan News, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu no dia de hoje reduzir a taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% para 13,25% ao ano. Decisão unânime. A gente segue girando com os nossos comentaristas. Tiago Pavinato ficou surpreso. Samidana, no programa Pânico, no dia de hoje, cravou. Disse que cairia 0,5 ponto percentual. O Sami é sensacional. E a aposta, né, da maioria dos economistas era de 0,25. Exatamente. Eram os chamados mais heterodoxos que apostavam em 0,5% de queda. Mas isso me suscita uma dúvida muito grande. Quem é que o Lula vai culpar por não conseguir fazer o que ele quer esse mês? Esse mês de agosto vai ser um mês bastante cruel. Era o álibi dele? Ah, ele vai ter que encontrar algum bode expiatório para esse mês. Algum bode expiatório, pelo menos na economia, né? Porque o Bolsonaro já não é uma desculpa mais factível. Então, se não tiver mais investimento, quem é que ele vai culpar? Ou ele vai ter o descaramento, que também não é nada impossível de se imaginar, e dizer, não, baixou 0,5%, mas baixou muito pouco, devia ter baixado muito mais, não era isso, 0,5% não faz diferença, e todo aquele sofisma que a gente conhece e que o nosso presidente sabe muito bem fazer. Eu ouvi a explicação do Samidana hoje e eu queria acrescentar um fator a ela. O Sam, ele falou da baixa de preços no mercado internacional, é um cenário internacional, e também da revisão de crescimento dos países no cenário internacional. Então nós temos uma conjuntura internacional favorável. Outro ponto o setor agropecuário brasileiro, ele tem uma dificuldade de armazenamento. Um dos gargalos do agronegócio no Brasil é o armazenamento. Então, no mercado de carnes, por exemplo, se existe uma redução
no consumo internacional e não havendo um espaço suficiente para armazenamento, e por se tratar de produtos perecíveis, nós temos uma descarga maior de produtos como carne no mercado interno, e isso leva a um barateamento do preço. Fora isso, no mês de julho nós tivemos uma deflação de 0,06%, que vem de uma inflação controlada, não pelas medidas econômicas, pelos planos adotados, pelos trabalhos desse novo governo, mas pela austeridade do próprio Banco Central, que não se deixou levar durante todo esse tempo, aguentou como um saco de pancada durante todo esse tempo, deixou-se pintar de Satanás, deixou ser chamado e foi com a maior boa vontade no parlamento, respondeu a quem perguntava, diferentemente dos ministérios deste governo. O Campos Neto, ele foi realmente um bravo, muito mais, ou tão bravo quanto o sertanejo. Então ele aguentou firme, e esse é um fator do resultado também deflacionário de julho e do controle da inflação, porque nada mudou do nosso planejamento, e se mudou foi para pior. E por fim, né, essas explicações do Sami, que por si só são capazes de se fazer cogitar a baixa, que acabou agora de ser confirmada, eu aposto no seguinte: a baixa da taxa anual de juros Selic de 13,75 para 13,25, meio ponto percentual a menos, portanto, ela também pode ter no seu panorama o seguinte cenário: nós temos um arcabouço fiscal que, ao que tudo indica, não vai ser votado e não vai ser aprovado tão fácil. Porque o Senado fez mudanças, a Câmara já foi muito bem paga, o governo precisa de 100 bilhões para fechar no 0 a 0, então como é que ele vai fazer para aprovar o arcabouço fiscal? E é o arcabouço fiscal que dá previsibilidade para investimento no Brasil, ou seja, o Brasil ele vai conseguir arcar com as suas despesas e pagar os seus credores. Como esse arcabouço ficou inútil ou ele ficou mais difícil e o governo ele não vai, aposto que não vai, até porque não pode ter a mesma garra e o mesmo empenho para esta volta da análise desse projeto lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho do lado do arcabouço, que não vai ser aprovado, a reforma tributária, que é uma reforma tributária cruel. É cruel porque ela vai sim gerar um aumento da carga tributária. E ela vai deixar, porque ela não fala em alíquotas, o controle das alíquotas na mão do governo federal. Ou seja, vai ser fácil, se ela for aprovada daqui para diante, você ir aumentando imposto. Logo, a carga tributária, ela tem um reflexo imediato em alta de preços, o que ocasiona inflação. Então esse também é um fator que, se você olha na foto grande, se você olha no panorama, é um fator que justifica uma baixa de juros da taxa Selic, porque todo o cenário no Brasil, aliado à questão do cenário internacional, indica que outros fatores serão responsáveis para a segurada da disparada da inflação. Pois é, alguém pediu, Zé, você fez algum tipo de gesto? Quer fazer um complemento? Não, é só para dizer o seguinte, esta equalização aí de taxa de juros do Banco Central com a realidade da nossa economia chamou a atenção de várias autoridades econômicas internacionais e colocou o Brasil em destaque. Apesar de criticado aqui, o Roberto Campos Neto foi elogiado e copiado por países como, por exemplo, os Estados Unidos.